Muito boa tarde para todo mundo. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre prefixo e sufixo, tá? Nessa nós vamos detalhar um pouco mais sobre prefixo. Só que antes vamos retomar bem rapidamente a aula passada para a gente conseguir ali manter o mesmo, perdão, o mesmo raciocínio, tá? Que na aula passada aqui. Nós vimos na aula passada que a parte original, né, de uma palavra, ela é chamada de radical, né? Radical. O elemento que é acrescentado antes do radical, ele é chamado de prefixo. E o elemento que é acrescentado depois do radical é chamado de sufixo. Tudo bem? Então, isso dá as partes que tem aqui, que nós vimos na aula passada, tá? Nessa aula, vamos detalhar um pouco mais sobre o prefixo, tá? É o elemento que vem aqui acrescentado antes do radical, antes da parte original, tá? Vamos anotar aqui, vamos fazer a leitura, tá? Os prefixos têm como principal característica modificar o sentido da palavra. O sentido da palavra original, tá? E cada prefixo tem o seu significado. Nós não vamos ver aqui todos os prefixos, tem muitos, né? Eu até depois coloquei uma lista aqui para vocês poderem consultar na internet, mas o importante aqui é ver qual a função do prefixo e como ele realmente modifica o sentido da palavra original, tá? O sentido do radical. Então, nós pegamos 3 aqui, ó. Vamos começar com este, ó. In, com N, in, com M ou I, tá? Esses 3 prefixos aqui, ele tem o significado, né? Cada um tem o seu significado. O significado deles é o de negação, ou seja, o não, tá? Então, quando nós acrescentamos uma desses 3 prefixos na palavra, essa palavra vai virar uma negação, tá? Por exemplo, a palavra original aqui é o que está em preto, aqui, ó, nessa palavra inútil. O original o radical é útil, tá? Quando nós acrescentamos o in antes do útil, o sentido dessa palavra modifica para não útil, porque o in ele tem o significado de negação. Então, alguma coisa é útil, tá? Ela serve para alguma coisa. Quando nós colocamos o in, ó, então essa coisa ficou inútil, ou seja, ela ficou não útil. Mudou o significado de útil, alguma coisa que era boa, para alguma coisa inútil, alguma coisa não útil, tá? Outro exemplo aqui é ilegal. O radical é legal. Então, alguma coisa é legal, alguma coisa é boa. Quando nós acrescentamos o i, o prefixo i, o sentido dessa palavra ficou de negação, o significado dela. Então, ela ficou ilegal, ou seja, ela ficou não legal. Ela era legal, nós acrescentamos o prefixo i, e ela ficou não legal, tá? Então, é essa mudança de significado, essa mudança de sentido da palavra que o prefixo ele provoca, tá? E cada prefixo tem um significado diferente. Nesse caso aqui, in ou i tem o significado de negação. Outro prefixo que tem é o prefixo ante. Desculpa, prefixo ante. Esse prefixo ante, ele tem o significado de anterioridade, ou seja, antes de alguma coisa, tá? Então, nesse exemplo, ó, anteontem. A parte original é ontem, tá? O radical. Então, ontem. Quando nós colocamos o prefixo antes,
na palavra, no radical, ele ficou anteontem, ou seja, antes de ontem. Então, lá, ó, o significado do ante tem o sentido de antes. Então, ó, antes de ontem. Agora outra aqui, antepassado. Passado é a palavra, é o radical, tá? Acrescentamos o prefixo ante, então ficou antes do passado, tá? Então modificou o sentido. Então todo prefixo ele modifica o sentido da palavra, daí cada prefixo tem um significado diferente, tá? E como que a gente vai ter que saber? Não tem outro jeito, é meio que decorando mesmo e conforme a gente vai usando no dia a dia, a gente vai meio que automatizando na nossa cabeça, tá? Então, ante, ele tem o sentido de antes, tá? Então, anteontem, antes de ontem, antepassado, antes do passado, tá? Modificou o sentido. Outro prefixo que tem também, eu procurei colocar 3 aqui, ó, além de explicar, né? Que são bastante comuns no nosso dia a dia. A gente também lê bastante isso quando nós estamos vendo texto, ou nós escutamos isso bastante no dia a dia, falamos também. Então, procurei colocar 3 exemplos bem comuns aqui, tá? Semi, olha lá, ó. Semi ele tem o significado de metade ou quase, tá? Então, nesse exemplo, semicírculo. O radical é círculo, tá? Acrescentamos o prefixo semi, então ele ficou metade do círculo. Semibranco. O radical é branco. Então, alguma coisa é branca. Beleza. Acrescentamos o semi, o prefixo semi, então ele ficou quase branco. Mudou o significado. Antes era branco, com o prefixo semi ele ficou quase branco. Antes ele era um círculo, foi acrescentado o prefixo semi, ele ficou metade do círculo, mudou todo o significado. Isso acontece com todos os prefixos, tá? Eles modificam, então essa é a função básica deles, modificar o sentido da palavra. Daí, de novo, para vocês saberem, tem que ser mesmo no dia a dia, vendo bastante, escutando, ou meio que vendo a lista e pegando o que são mais importantes para poder utilizar de maneira correta, tá? Então, nós temos 3 exemplos bem comuns aqui. Existem outros prefixos? Existem, muitos, tá? Eu coloquei até uma lista aqui, ó, para vocês poderem ver, consultar, tá? Não precisa, lógico, aqui, ó, é essa lista que está o que está no link, nesse link aqui, é o que está aqui, tá? É essa página que vocês vão abrir, ó. Tem muitos prefixos, ó, cada prefixo aqui tem um significado diferente e modifica a palavra de uma maneira diferente, tá? Então, tem muitos, lógico, não precisa decorar muitos, decorar todos é impossível isso, mas tem alguns que são mais comuns, que a gente ouve bastante no dia a dia, daí é bom a gente saber, tá? De início, esses 3 da aula de hoje é importantíssimo vocês saberem, tá? A gente acaba utilizando ele bastante. E quando vocês lerem isso em algum texto, você já sabe o que significa aquela palavra. In ou i, que é de negação. Ante, que é de anterioridade, né? Antes. Ou semi, que é a metade ou quase, tá? Lembrando, o prefixo é o que é acrescentado antes do radical. Joia? Vamos lá, então, para atividade. A atividade está aqui. São 2 exercícios. Primeiro, escreva uma frase para cada situação abaixo. Vou tirar aqui. Escreva uma frase para cada situação abaixo. A. Que contenha uma palavra com o prefixo ante.
Então, vocês vão escrever uma frase que contém uma palavra com o prefixo ante, né? Lembrando que sempre o mais importante é o significado do prefixo. O significado do ante é alguma coisa antes, tá? Anterioridade. Então, já dá para vocês tentarem imaginar uma frase aí com alguma palavra que vai se encaixar, tá? Então, é que contém uma palavra. Então, vocês vão colocar ela completa, tá bom? Ó, colocar dessa maneira aqui. Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, anteontem, antepassado, colocar a palavra completa. O prefixo junto com o radical, tá? Que é uma palavra só. Tudo bem? Aqui é uma palavra só. Então, é isso que vocês vão colocar lá no exemplo. Vocês podem inventar o que vocês quiserem. B, que contém uma palavra, uma frase, né? Que contenha uma palavra com o prefixo semi. Qual é o significado do semi? Metade, quase. Então, uma palavra inteira. Aqui, ó, prefixo junto com o radical, uma palavra inteira, que contém lá o prefixo semi. E letra C, uma frase que contém uma palavra com o prefixo in. Qual o significado do in, né? Que é o mais importante. O significado é o de negação, não. Bom? Então, podem inventar a palavra ou a frase que vocês quiserem. Exercício 2. Ligue os prefixos com seus significados. Tá? Então, isso aqui é mais tranquilo. Ó. Só eu não vou mostrar aqui, né? Senão eu vou acabar dando resposta. Deixa a setinha aqui parada. Isso. Vocês vão ligar. Por exemplo, semi. Qual o significado do prefixo semi? Daí vocês vão ligar. Qual o significado do prefixo in com M ou com N, e i? E qual o significado do prefixo ante? Tá? Daí vocês ligam, tá bom? Então, tranquilo, os dois exercícios também, não terão problema nenhum para poder fazer, tá? Então, o que tem que ficar da aula de hoje para vocês de mais importante? Qual a função do prefixo, tá? Para que ele serve? Modificar o sentido da palavra. Cada prefixo tem um significado diferente. Modifica a palavra de um jeito diferente, tá? Toda vez que nós acrescentamos o prefixo a alguma palavra, o significado dessa palavra modifica de acordo com o significado do prefixo, tá? Esses três têm que ficar na cabeça de vocês aqui nessa aula, tá? In, que é o de negação, ante, que é de anterioridade, e semi, que é metade, isso tem que ficar mesmo. E os outros que estão aqui na lista é mais para consulta, né? Para vocês verem, não precisa ficar lendo, decorando tudo. Mas quando precisar consultar alguma coisa, já tem aqui. Joia? Então, o que vocês vão precisar copiar no caderno? Aqui. Aqui. Vocês vão precisar copiar o arquivo, né? Da aula. Destaca com as cores diferentes, fazendo as duas leituras. E a atividade. Copie a atividade, respondam, tirem foto e postem, por favor, na plataforma. Beleza? Então, bons estudos aí para todo mundo e até a nossa próxima aula.